Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma gravação para o nosso canal. Desde já eu quero agradecer a você que está aí compartilhando, a você que está se inscrevendo, a você que está indicando o canal para outras pessoas. Isso é muito importante para a obra de Deus. Como a gente já tinha falado, né, a divulgação do canal não é para que a gente venha a ser conhecido, né, mas é para que a obra de Deus seja pregada, ok? Hoje nós vamos dar início a uma outra historinha, terminamos a série do Pequenos Construtores, e hoje eu vou estar começando cantando um corinho, que eu gosto muito, e que é um corinho que anima muita gente agora nesse momento que a gente está passando agora, ok? O corinho chama Desanimados, não, não, não. Você que é pequenininho e pequenininha, vamos dar uma aquecida na garganta e vamos louvar ao Senhor, ok? Vamos lá então? Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegres vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegres vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Então ele é um louvor que ele ensina a gente a estar sempre contente, né? Então é o que a gente vai falar hoje na nossa história também, de hoje, ok? A nossa história de hoje, ela vai falar com as crianças de hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia as crianças são muito mal agradecidas. Às vezes as crianças não sabem agradecer. Às vezes vivem mais a reclamar do que agradecer. E se a gente for parar para analisar, a gente tem tanta coisa boa para agradecer a Deus, mas tanta coisa que a gente talvez nem pararia de agradecer a Deus. Então hoje eu trouxe aqui para trabalhar com vocês sacolas. Cada sacolinha, como vocês estão vendo, ela tem uma expressão facial. Então a gente vai começar para a gente ver o que cada sacolinha fala. E voltando a falar sobre a gente ser mal agradecido, ela vai totalmente contra a palavra de Deus. Você ser mal agradecido vai totalmente contra o que está aqui ó, na nossa Bíblia feliz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, lá onde? Lá em Colossenses 3,15 está escrito o seguinte, 3,15b, ok? Sede agradecidos. Então, nós temos que ser agradecidos e não mal agradecidos, ok? Então, se você é uma criança mal agradecida, você está indo totalmente contra a palavra de Deus, que você não está sendo uma criança grata, como diz a palavra de Deus. Sede agradecidos. E tem outro versículo também que diz o seguinte, ó, em tudo dai graça. Se hoje tá bom, a gente dá graças a Deus. Se hoje não tá muito legal, a gente também dá graças a Deus, ok? Então vamos lá. Aqui na primeira sacola, eu tenho uma expressão de quê? De medo. Eu vou levar mais pertinho para você estar vendo, ok? Ó, primeira sacola, expressão de quê? De medo, né? Existem pessoas que elas são o quê? Elas são muito medrosas, elas estão sempre com medo. Às vezes você dá uma sugestão de alguma coisa, a pessoa fala assim, não, que eu tenho medo, né? Ô fulano, vamos pregar o evangelho hoje? Não, que eu tenho medo, né? Ô fulano, vamos montar um canal pra gente estar falando de Deus? Não, que eu tenho medo, né? Fulano, você pode ir ali na padaria buscar alguma coisa pra sua mãe? Não, que eu tenho medo. Fulano, você quer ir conversar com a pessoa? Não, que eu tenho medo. Tudo a pessoa tem medo, né? Então a gente não pode viver com medo. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos livrou desse medo. Por quê? Porque nós temos Deus, em Deus nós temos segurança. E com essa segurança a gente não precisa viver com medo, ok? Porque nós temos uma pessoa super poderosa do nosso lado, que é quem? Que é Deus. Então não devemos ser pessoas medrosas. A sacola do medo está até meio pesadinha aqui, né? Então não ser pessoas que têm medo. Ou então essa daqui, ó. Essa daqui ela quer dizer o quê? Uma expressão de quê? É uma expressão de uma pessoa que está sempre o quê?
de mau humor, né? Ela tá sempre dizendo, não vai dar certo. Tá que nem o Corinho nosso, desanimado, né? A gente fala assim, vamos fazer um projeto assim pra gente brincar de alguma coisa, né? Aí você fala pro seu colega assim, não vai dar certo, né? O meu filho, ele é muito ativo, então às vezes ele fala assim, vamos montar um carrinho assim, pra gente descer assim, e eu vou atrás dele, falo, vamos, né? Nem sabe como vamos fazer, mas nós vamos, né? Então você não pode ser uma pessoa que você é desanimada, que tudo você fala que vai dar errado, né? Então você tem que ser positivo. Se as coisas já estão difíceis e eu penso negativo, vai ser pior ainda. E uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, as nossas palavras, elas têm poder. Se eu falar que uma coisa não vai dar certo, ela já tem 80% de chance de não dar certo mesmo. Se eu falar que uma coisa vai dar certo, ela já tem o quê? 90% de chance de dar certo. Então, mesmo que você não saiba que vai dar certo, tente, você não tem nada a perder. Se não der certo, pelo menos você tentou. Então, a gente tem que ser positivo, né? Tá sempre positivado, a falar do amor de Deus, a pregar a obra do Senhor, não se importando com o que os outros estão falando. Ser positivo. Nós estamos passando por um momento de pandemia. E se nessa pandemia a gente ficar negativo, até a nossa imunidade cai. Olha que coisa interessante, né? Então nós temos que ser pessoas positivas, ok? Quando Pedro estava andando sobre o mar lá com Jesus, por que Pedro naufragou? Porque ele ficou negativo. Ele pensou, eu vou afundar, não vai dar certo, acabou afundando. Né? E Jesus foi lá e socorreu ele. Ok? Agora a nossa outra sacolinha aqui, ó, ela tá toda vermelha, cheia de pimentinha, nossa sacola aqui. Por que será, né, que essa sacola tá cheia de pimentinha? Porque esse aqui é a sacola da expressão do quê? Da raiva. Tem gente que tá sempre enraivecido, né? Acorda, não tem um bom dia pra dar, não tem um bom humor pra falar, né? Às vezes o pai e a mãe falam alguma coisa, a pessoa já acorda de mau humor. Bom dia, fulano. Nem responde o pai e a mãe, senta na mesa para tomar café. Então você tem que ser uma criança feliz. Ó o nosso corinho de hoje. Desanimados, não. E enraivados também não. Porque se eu sou uma pessoa enraivada, o que eu faço? Eu contamino o ambiente com a minha raiva. Se eu falo com raiva com você, a sua intenção qual que é? É me responder de uma forma raivosa também. Então, se eu falo de uma forma branda com você, a sua intenção é devolver a minha forma branda também de falar. Então é isso que a gente tem que ter em mente, não ser uma pessoa irritada. Às vezes a gente é tão irritada que a gente acaba refletindo isso nos outros. Nós todos somos como um espelho, sabia? Aquilo que eu exponho, eu reflito para os outros. Então, muito cuidado para você não ser uma pessoa apimentada, enraivecida, tá sempre irada, querendo destruir o mundo, porque isso também não agrada a pessoa de Deus. Agora, como a gente viu aqui aonde, ó, na nossa Bíblia Feliz, nós temos que ser o quê? Agradecidos. Então, aqui tá aqui, ó, a nossa última sacolinha. O que tem na nossa última sacolinha aqui, ó? Uma carinha de felicidade. Por quê? Porque é assim que todos os filhos de Deus têm que ser. Felizes. Por quê? Porque nós já descansamos na graça do Senhor. Nós sabemos que nós estamos aqui só de passagem, como nós já aprendemos nas outras lições. Que em breve Jesus vai voltar para nos buscar e nós temos que ser felizes. Felizes e muito, muito agradecidos. Vamos ver aqui, ó, o que tem aqui, ó. Essa sacola, ela só fala uma coisa, muito obrigada, né? Será que você tem agradecido a Deus por tudo que tem acontecido na sua vida? Será que você tem agradecido a Deus por esse 1 ano e alguns meses já de pandemia e Deus ter te protegido, ter te livrado? Será que a gente agradece de manhã cedo o pão? Será que a gente agradece o pai e a mãe por cuidar bem da gente, por dar uma cama quentinha? Será que a gente está sempre agradecendo a Deus pelo fato de Deus estar sempre suprindo todas as nossas necessidades? Será que nós somos gratos a Deus pela palavra de Deus que nos ensina como nós temos que agir na nossa vida? Então vamos ser como essa sacola aqui, ó, sempre agradecidos, felizes, um sorriso no rosto, porque o nosso sorriso, ele é o que? Ele é um cartão de visita. Quando eu chego sorrindo, tudo se transforma. Agora, se eu já chego de mau humor ou de cara virada, a pessoa pensa, essa pessoa não tá legal, então já vai me tratar com o pé atrás. Então, vamos ser sempre agradecidos, agradecer a Deus por tudo. É o que eu falei, se a gente for agradecer a Deus por tudo, a gente fica aqui o dia inteiro agradecendo. Porque nós temos inúmeras bênçãos para agradecer a Deus, ok? Então, vou pendurar aqui a minha sacolinha aqui do agradecimento. Agora eu vou falar para vocês sobre o rei quem? Sobre o rei Davi. Por quê? O rei Davi, que é esse aqui, ó, de coroa e tudo, ó, e de cauda, ó,
Ele fez o quê? O rei Davi, ele escreveu os salmos, e nos salmos ele fez o quê? Ele fez gratidão a Deus nos salmos. Ele fez gratidão, ele fez súplica, mas hoje a gente vai estar meditando no Salmo 138, que foi o quê? Que foi o que Davi dedicou para Deus em forma de gratidão. Ele agradeceu a Deus por várias coisas que Deus fazia na vida dele. Davi, ele foi um homem que ele foi muito perseguido, mas Deus ele fez o que? Ele deu sempre o livramento. E Davi ele não morreu porque nenhum dos inimigos chegou a matar ele. Ele morreu de velhice. Então é sinal que o quê? Que ele foi muito obediente a Deus. Porque o que a gente aprende? Quem muito obedece, honra pai e mãe, obedece a Deus, terá os anos de vidas acrescentado. Agora quem não obedece, com certeza vai morrer um pouco mais jovem. Ok? Aqui a gente fez o seguinte, ó. A gente fez uma árvore. Vou trazer ela mais pra cá. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma árvore. E nessa árvore nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocando o quê? A copa da árvore. Que é isso que tá faltando na árvore. A árvore tá aqui, mas não tem copa. Não tem as folhas. Então o primeiro versículo lá do Salmo 138. Te agradeço, Deus, de todo o meu coração. Então a gente tem que ser o quê? Agradecido a Deus de todo o nosso coração. Tudo aquilo que a gente for entregar para Deus tem que sair primeiro da onde? Do nosso coração. Seja o nosso louvor, seja a nossa oração, seja a nossa gratidão, tem que sair primeiramente do nosso coração. O segundo versículo do Salmo 138 está lá. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Né? O amor e a fidelidade de Deus são coisas que são o quê? São imensas, não tem fim. Por mais que a gente seja infiel, Deus ele permanece fiel para conosco. Então tá aqui mais um galinho da nossa árvore. O próximo versículo diz o seguinte: tuas promessas estão acima de tudo. Então as promessas de Deus estão acima de tudo. O que foi que Deus nos prometeu? Prometeu andar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Prometeu que foi para o céu para preparar um lugar para nós morarmos. Então nós podemos descansar nas promessas do Senhor. Foi o que a gente falou, viver feliz. Por quê? Porque nós descansamos nas promessas do Senhor. Então vai aqui mais um galinho para a nossa árvore, né? O quarto versículo lá diz o seguinte: com o teu poder aumentaste as minhas forças. Quando a gente está, como disse o corinho de hoje, desanimado, o que Deus faz? Ele vai lá e aumenta as forças. Lá em Isaías diz o seguinte, que Deus multiplica as forças ao cansado, né? E dá vigor àquele que não tem mais nenhum vigor. Então, às vezes, a gente é humano. Os seres humanos é incrível. Ao mesmo tempo que a gente pode estar lá em cima, no outro dia a gente já pode estar lá embaixo. Mas Deus ele vem e através da oração ele multiplica as nossas forças para que a gente continue lutando e enfrentando qualquer coisa que a gente tenha que enfrentar. Então a gente não tem que ser o quê? O medroso também, né? Por quê? Porque Deus vai dar força para a gente enfrentar qualquer situação que a gente tenha que passar. Mesmo que às vezes a gente chore, mas a gente passa bem em situações com Deus. No quinto está escrito o seguinte: quando te chamei, tu me respondestes. Quando a gente chamou quem? Chamou a pessoa de Deus. Se eu faço uma oração, eu estou fazendo o que? Eu estou conversando com Deus. Eu estou chamando a pessoa de Deus. E não tem nenhuma oração que fica sem ser respondida. Toda oração que você pedir alguma resposta para Deus, Deus vai te responder naquilo ali. Pode descansar nas promessas do Senhor, que Ele prometeu que Ele iria responder. Então esse aqui a gente vai estar colocando aqui também. Aí tem mais um, o sexto, né? Que é o seguinte: estás nas alturas, mas mesmo assim te interessas por mim, né? Deus, ele está lá no céu, mas também está aqui no nosso coração. Mas ele se interessa por cada um de nós. Deus não se interessa só por mim, que eu sou uma serva do Senhor. Ele se interessa por você que talvez também não seja uma serva do Senhor, que ainda não está servindo ao Senhor. Ele se interessa por aquela pessoa que às vezes vive na rua, sujo, um mendigo, que às vezes a gente passa e olha com desprezo, né? Mas a gente não deveria agir assim, né? Se interessa por uma pessoa que talvez esteja numa situação mais difícil que a gente, entregue a vícios, né? Ninguém quer estar perto de uma pessoa viciada, mas Deus ele se interessa por esse também. Pelo mais pequenininho, pelos pequenos detalhes, Deus se interessa. Por uma florzinha mínima, é Deus que dá a chuva. Por um bichinho mais pequenininho, é Deus quem dá o cuidado diário dele também. Então Deus se interessa por todos nós. No sétimo aqui, ó, tu me dás segurança. Mais um motivo pra gente não viver o quê? Com medo. Por quê? Porque ele me dá segurança, né? Jesus, ele nos garantiu o quê? Estar conosco todos os dias. Então, se eu passar por um vale, por um momento difícil, Deus vai estar ali comigo. Então, eu posso estar segura.
né? Até mesmo se um ladrão vier a vir assaltar a minha casa, eu tenho que ficar segura. Por quê? Porque é Jesus que me garante essa segurança. O dono da vida e da morte é Jesus. Eu não tenho que ficar com medo da pandemia. Por quê? Porque se eu vier a adquirir essa doença, é permissão de Deus. Então a gente tem que descansar nisso daí, no poder de Deus. Tudo que Deus permite, Ele tem um propósito. Então a gente tem que ter essa segurança, que a gente tem um Pai amoroso que nos segura nos braços. A palavra de Deus diz assim, ó, que nós estamos aqui, ó, na palma da mão de Deus. E você já imaginou o tamanho da mão de Deus, sendo que as nuvens são o pó dos pés de Deus? Então a mão de Deus não é pequenininha, não. Ela é bem grandona para esconder a gente não ter que viver inseguro. Tua força me protege. Então a força de Deus me protege. Quando eu me sentir triste, quando eu me sentir desanimada, eu faço o quê, ó? Eu pego a minha Bíblia, lá eu leio um versículo, aí eu já me sinto bem porque eu já orei, eu já posso louvar a Deus, que quando a gente louva, toda a tristeza vai embora, todo o desânimo some. Eu acho impossível a pessoa estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e ficar com uma cara triste. Por mais problema, por mais dificuldade que você tem, você vai fluir tudo de uma forma mais segura. Por quê? Porque a gente confia na proteção de Deus, né? A força de Deus me protege. Tem um versículo que diz o seguinte também: quando a gente está fraco, aí Deus é forte por nós. Isso é muito interessante para a nossa vida. Então tá aqui o nosso último galinho aqui, da nossa árvore. Aí quando a árvore ela tá toda prontinha assim, o que acontece com ela? Ela dá frutos, né? Será que não tá faltando os frutos? E antes dos frutos vem o quê? Vem algumas flores, né, nessa árvore, né? E depois das flores vem o quê? Vem os frutos, né? Se eu leio muito a palavra de Deus, então eu vou ser um fruto, né? Eu vou frutificar tudo aquilo que Deus me permite frutificar, me permite ser um fruto, né? É o que eu falei, se a gente for seguro, a gente vai ser bênção na vida dos outros. Se a gente não for desanimado, a gente vai ser bênção na vida dos outros. Se a gente não for um enraivado, a gente vai ser bênção na vida dos outros. Então vamos ser bênçãos por onde quer que a gente passe. O mundo já tem gente muito enraivada, já tem muita gente medrosa, já tem muita gente apavorada, né? Quantas pessoas estão passando por problemas psicológicos porque estão apavoradas mesmo com a situação de talvez chegar a morrer por causa dessa situação que a gente tem passado. Mas vamos ter confiança que o Deus poderoso tá com a gente de que forma? Ó, na palma da mão. Se eu tô na palma da mão, eu escondo. Ó. Dessa mesma forma que Deus faz com a gente. Esconde a gente de todos os perigos que nós temos que passar. Aqui na nossa última sacola lá do agradecimento, tem um negocinho que eu quero mostrar pra vocês. Ó, que é o quê? Ó? Ele é o pote. Olha, tá escrito, ó, pote da gratidão. E é o que eu vou deixar para vocês fazer hoje, um pote da gratidão. O pote da gratidão, eu fiz com o quê? Com um potinho de maionese. Aí eu fiz uma coberturinha e coloquei aqui. Vocês podem estar fazendo o seu e colocando aonde? No local da casa, numa estante, no guarda-roupa. Ah, mas eu não tenho desse tamanho, não tem problema. Faz de qualquer tamanho. Se tiver só os potinhos pequenininhos, faz os pequenininhos e espalha pela casa. Ó, aqui eu tenho algo que eu sou grata que Deus me deu no começo do ano, que eu já coloquei aqui meu papelzinho aqui, ó. Tá aqui dentro, não vou ler não, tá? Mas ele tá aqui dentro. E tudo que a gente tem procurado ser agradecida, a gente tá fazendo aqui. Os alunos da minha salinha, eles já fizeram o pote da gratidão. Então, se não jogaram fora, tem aí o pote da gratidão. Eu vou escrever uma coisa aqui, aí vocês podem também estar escrevendo, né? Tudo que vocês são agradecidos, ó. Agradeço a Deus pela minha família. Pela minha família. Tá aqui, ó. Agradeço a Deus pela minha família. E vou pôr no meu pote da gratidão. Por quê? Porque a gente sem família deve ser uma situação bem difícil, né? Então eu agradeço muito a Deus pela minha família. Porque junto com a família você é feliz, você sorri, você adora ao Senhor. E você tem sido grata a Deus por tudo que Deus tem te dado, que a gente explicou? Pelo pão, pela água, pelas coisas mais simples da vida, pela paz, que às vezes a gente não repara, mas a paz quem dá é Jesus, né? Pelo ar que nós respiramos, que isso quem nos dá também é Jesus, pelo sol, que sem o sol nós não teríamos as plantas, pela chuva, que sem a chuva também nós não teríamos água para beber. São algumas coisas que a gente pode tirar hoje o dia para estar pensando em tudo que eu posso ser grato. Quanta coisa boa Deus tem me dado. Pelo fato de você ser uma pessoa saudável, você poder falar,
Tem pessoas que falam de formas diferentes da gente, né? Falam pelas mãos, porque não tem a forma de falar pela boca, né? Então tem pessoas que não escutam, mas tem outras formas de escutar, né? Isso não impede a pessoa de ser uma pessoa normal. Uma dificuldade não impede você de ser uma pessoa normal. Então, mesmo assim, você tem que ser grato a Deus, porque para você que escuta e pode falar, você tem muito mais facilidade de falar do amor de Deus. Quantas pessoas às vezes não falam, mas pregam o evangelho através de gestos, né? Quantas pessoas às vezes não andam, mas pregam o evangelho de outra forma. Às vezes a gente anda, a gente tem saúde, a gente não quer falar do amor de Deus para as pessoas que a gente encontra. Fica isso para vocês meditar. Ser agradecidos. Vamos sempre agradecer a Deus por tudo. Através da oração, através da palavra de Deus, vamos estar sempre buscando fazer a vontade de Deus. Vou pedir para vocês deixar aqui mais um like no nosso canal, que você que ainda não se inscreveu, venha se inscrever e que vocês compartilhem com mais pessoas. Eu agradeço a atenção, eu agradeço as palavras de incentivo que eu tenho recebido e que peço que vocês orem por mim, para que Deus continue abençoando a minha vida. Tchau, até a próxima semana.